Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira, 17 de junho de 2025, 23 graus neste exato momento, ensolarada manhã, probabilidade de chuva de 0% e a umidade relativa do ar está em 50%. E está caindo, porque nós vamos subir até os 28 graus hoje, né? Então, a temperatura hoje vai ser um pouquinho mais alta do que ontem, pouca coisa, mas a umidade relativa do ar deve cair por uns 30, 35%. É o outono brasileiro dando seu adeus, né? Deixando aqui em 2022 a sua marca. Nós estamos vivendo os últimos dias do outono de 2025. Estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder dar alguns avisos. O primeiro aviso, esse primeiro aviso, muito complicado, os 3 avisos aí são complicados, mas o primeiro é mais complicado. Ele fala em relação àquilo que está dentro da casa de cada um, tá? Então, dentro da residência de cada um tem os seus problemas com limpeza, né? Mas cada um deve limpar o seu quadrado aí, né? Quintal que tem aquele monte de entulho, resto de construção civil, tijolo, telha, madeira, aqueles trem tudo velho que está aí jogado. É bom fazer uma bela de uma limpeza para que não fique ninguém infectado nem pelo Aedes aegypti e nem seja picado pelos escorpiões, tá bom? Precisa ser feita uma limpeza. Água parada, água limpa parada em qualquer tipo de recipiente torna-se um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Isso eu falo todo dia, né? E os escorpiões gostam desses lugares úmidos que estão debaixo de telhas, de tijolos, essas coisas aí, a madeira velha. E eles ficam ali juntamente com os ratos, né? Rato, cobra, tem muita coisa aí, aranhas. E os escorpiões não são diferentes, eles gostam desse ambiente. Então, a melhor coisa a se fazer é fazer uma limpeza do quintal da sua casa. A prefeitura não vai aí fazer essa limpeza, gente. Tem gente que fica esperando, a prefeitura vai passar. Não vai passar. É bom você tomar consciência disso, porque se ela for limpar o quintal de todo mundo, não tem gente suficiente para fazer isso. E cada um precisa cuidar do seu pedaço, tá bom? A outra coisa, e não menos importante, é que fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas não ajuda em nada, só atrapalha. Então, a recomendação é que não se faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, ainda que esteja nublado, tá? É essa situação e você precisa tomar cuidado, porque se você vai e faz exercício nesse horário, sem camisa, não passa protetor solar, não se hidrata o suficiente, pode ficar desidratado e pode ter uma insolação. Uma coisa que é interessante, eu quero voltar lá no mosquito Aedes aegypti, ele transmite 3 doenças, a zika, dengue e a chikungunya. O problema é que se a dengue for hemorrágica, ela pode te matar. Pode te levar para o cemitério. Por isso está escrito aí na nossa propaganda agora, falando assim, dengue mata. Mata mesmo. A dengue hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Então, a melhor coisa a se fazer, cuidar para que você não tenha esses bichinhos perto da sua casa, nem dentro da sua casa, tá bom? Dito isso, dados esses recados, eu quero falar com você hoje a respeito da segunda lição da história de Davi. Lembra que eu falei ontem? Nós falamos ontem a respeito da primeira parte da história de Davi e você acompanhou comigo. Nós estamos aí nessa pegada para poder fazer aquilo que é necessário nesse tempo de dificuldade. E tem muita gente que já de ontem já ficou, nossa, Davi era muito diferente, né? Era bem diferente. Então, passando daqui para poder falar com você a respeito dessa situação, que Davi, a história de Davi, se desenrola a partir de ontem. Se você não viu o vídeo de ontem, eu aconselho que você
veja o vídeo para você começar a entender qual é a situação. Hoje nós vamos falar a respeito de uma situação que aconteceu com Davi e que nós muitas vezes acabamos deixando passar bem rapidinho, né? Então a melhor coisa a fazer é ir lá, assistir a primeira e depois assistir a segunda e tocar o barco. Veja só o que está escrito no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia, ou daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Ele, segundo os estudiosos, nesse dia, ele estava com uma idade por volta de 10 a 15 anos. Alguns fecham questão que é 13, mas para que não paire nenhum tipo de dúvida e não fique esse pessoal, não, ele devia ter uns 12, ele devia ter 10, ele devia ter, então, de 10 a 15 anos, tá bom? Como a Bíblia não fecha questão nisso, então, quando a Bíblia dá a data, a gente pode dizer, ele com 30 anos assumiu o governo de Israel, Judá, né? Ele estava lá em Judá e ele assumiu lá em Hebrom o governo de Israel. Ele era o rei de Israel. Aí, quando mais para frente, ele passou a ser o rei de toda Israel. Num primeiro momento, foi de Judá, quando ele estava em Hebrom, e depois de toda a Israel. Mas eu quero falar com você aqui de uma outra situação que a gente às vezes passa bem batido, sabe? É nessa situação que às vezes a gente se pega e vê. Então presta atenção. No nosso segundo dia de estudo sobre a vida de Davi, mergulharemos em um dos episódios mais emblemáticos, mais importantes e inspiradores de sua história. Confronto com o gigante Golias. Esse é o caso, né? É o que todo mundo pode dizer aí que foi o auge da carreira de Davi. Mas presta atenção, essa história não é apenas um relato de bravura física, mas um testemunho poderoso da fé inabalável de Davi em Deus e da coragem que nasce dessa fé. Veremos como um jovem pastor, aparentemente insignificante, se tornou um herói nacional e como essa história o levou para mais perto do trono, mas também o colocou em uma posição de perigo. Tá vendo aí? Uma posição de perigo. Mas por que perigo? Porque ele começou a ter alguns confrontos com o rei, com o rei Saul. O desafio de Golias. Após a sua unção, Davi continuou a cuidar das ovelhas de seu pai. Mesmo tendo sido ungido rei sobre Israel, ele continuou a cuidar das ovelhas de seu pai. Mas sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Israel estava em guerra com os filisteus e os dois exércitos estavam acampados em vales opostos, separados por um vale. Diariamente, um guerreiro filisteu chamado Golias, olha só isso, de Gate, saía das fileiras filisteias e desafiava o exército de Israel. Golias era um gigante, com cerca de 2,90 metros de altura, vestindo uma armadura muito pesada e carregando uma lança enorme. Seu desafio era simples. Olha o que ele desafiava. Um homem de Israel deveria enfrentá-lo em um combate singular, simples. E o resultado desse duelo decidiria a guerra. Não precisava dar tiro, jogar flecha um no outro, jogar pedra, jogar aqueles coquetéis Molotov, que era o que colocava-se naquelas catapultas e jogava no outro. Não precisava um entrar em confronto com o outro, porque era no tete a tete, espada e também escudo. Então, o resultado desse duelo decidiria a guerra. No entanto, nenhum soldado israelita, nem o rei Saul, que era o mais alto e forte de Israel, ousava
Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. O medo paralisava o exército de Israel por 40 grandes dias, manhã e tarde. Olha só, Golias saía lá, afrontava o exército de Israel e ninguém se dispunha a ir lá e lutar com ele. A chegada de Davi ao campo de batalha. Presta atenção. Enquanto isso, Davi foi enviado pelo seu pai Jessé para levar provisões, levar queijo, pão aos seus irmãos mais velhos que estavam no exército de Saul. Ao chegar no acampamento, Davi ouviu os desafios de Golias e viu o temor que tomava conta dos soldados israelitas. Ele ficou indignado com a afronta ao Deus vivo e ao seu povo. Davi não conseguia entender como um incircunciso filisteu poderia desafiar o exército ou os exércitos de Deus de Israel. Ao expressar a sua indignação, Davi foi levado à presença de Saul. Saul, ao ver um jovem pastor se oferecendo para lutar contra o gigante, ficou cético. Davi, porém, demonstrou sua confiança em Deus, relatando como havia defendido as suas ovelhas dos leões e ursos, e que, ao mesmo tempo, Deus o livrara das garras desses animais e o livraria das mãos de Golias. A confiança em Deus tinha um processo que se chamava leões, ursos, defendendo as suas ovelhas dos coiotes, dos lobos. Ele estava ali fazendo ou cursando uma escola, uma faculdade para derrotar gigantes. Era isso. Deus estava moldando ele para isso. O confronto é fé contra força. Aqui a gente para e começa a pensar assim, Saul então permitiu que Davi fosse, oferecendo-lhe sua própria armadura, mas Davi não conseguiu usá-la, pois não estava acostumado. Ele preferiu ir ao encontro de Golias com o que conhecia, seu cajado de pastor, 5 pedras lisas que pegou de um riacho e a sua funda. Golias, ao ver Davi, desprezou-o, zombando de sua juventude e de sua aparência. Mas Davi respondeu com uma declaração de fé poderosa. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, e darei o seu cadáver, ou os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E todos os que estavam ali saberão, ou todos os que estão aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47. Com essa declaração de fé, Davi correu ao encontro de Golias. Nossa! Com a sua funda, atirou uma pedra que atingiu a testa do gigante. É um resumão, né? Derrubando-o. Davi, então, pegou a sua espada, a espada de Golias, e o matou, cortando a sua cabeça. A vitória de Davi sobre Golias causou pânico entre os filisteus, que fugiram, e o exército de Israel os perseguiu e os derrotou. Além de tudo, o exército ainda foge e foi derrotado. Presta atenção. Davi na corte de Saul. A vitória de Davi sobre Golias o tornou um herói nacional.
Ele foi levado à presença de Saul e a partir de então sua vida na corte começou. Saul o nomeou chefe dos homens de guerra e Davi se tornou muito popular entre o povo e os soldados. No entanto, presta atenção aqui nisso aqui, no entanto, essa popularidade também despertou a inveja e o ciúme de Saul. As mulheres de Israel cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7, que está dizendo isso. Isso irritou profundamente Saul, e aí já começou a ciumeira, né? Que começou a ver Davi como uma ameaça ao trono. Mal sabia ele que Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel no lugar dele. Para ser rei sobre Israel no lugar de Saul. Veja outra situação. Pontos de reflexão. Pontos de reflexão e aplicação. A batalha, presta atenção, a batalha é do Senhor. A vitória de Davi sobre Golias nos lembra que não importa o tamanho do gigante que enfrentamos. A batalha é do Senhor. Nossa confiança não deve estar em nossa própria força ou habilidade, mas no poder de Deus. Qual gigante você está enfrentando hoje, nessa terça-feira, dia 17 de junho de 2025? Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Você está confiando em Deus para a vitória? Você está esperando no Senhor a sua vitória? Ou você está confiando na sua capacidade, na sua força, na sua sabedoria? Quem sabe? Eu aconselho que você coloque a sua fé no Deus de Israel, aquele que criou os céus e a terra e domina sobre todas as coisas. Segunda coisa, a coragem que vem da fé. Não tem ninguém que tem coragem de enfrentar gigantes se não tiver fé que vai vencer em nome do Deus de Israel. A coragem de Davi não era imprudência. Ele não estava ali de alegre, não. Sabe aquele pessoal? Eu vou também. Um matou, eu mato também. Não. Mas uma convicção profunda de que Deus estava com ele. A verdadeira fé, coragem, a verdadeira fé e a coragem, a verdadeira coragem nasce da fé em um Deus que é maior que qualquer problema. Como que a sua fé pode te dar coragem para enfrentar os desafios? Como sua fé pode te dar coragem para enfrentar os desafios? Você precisa exercitar a sua fé, confiando em Deus, tendo relacionamento com Deus, entregando a sua vida ao Senhor, para que Ele cuide da sua vida. E a partir do momento que Ele estiver cuidando da sua vida, não é você que está guerreando, é o Senhor que guerreia por você. O Senhor pelejará por você. E o último tópico aqui da reflexão: Deus usa o que temos. Não fica esperando que você vai criar músculo, que você vai ser mais sábio, que você vai ser mais entendido. Não fica esperando nessas coisas não. Davi não usou. Ele testou, mas não usou a armadura de Saul, mas sim a sua funda e as suas pedras. Porque ele tinha habilidade com a funda e com as pedras. Ele tinha intimidade com a funda e as pedras. Aquilo que Saul estava querendo dar para ele, aquela armadura pesada, aquele escudo pesado, aquela espada pesada, não ia dar certo. E aí ia acontecer que, se Davi houvesse ou tivesse matado o gigante Golias com aquelas roupas, aí iriam dizer: foi a roupa do rei Saul. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, vai na simplicidade mesmo, vai nessa tua fé, que o Senhor vai te dar vitória. É a funda e a pedra mesmo. Ferramentas que Davi conhecia e dominava. Deus usa as nossas habilidades e recursos, por mais simples que pareçam, quando os colocamos em suas mãos. Quais são os estilingues e pedras que Deus
te deu para usar hoje? Qual é? Quais são os estilingues e pedras que Deus te deu para usar hoje? Tem gente que está esperando que venha uma espaçonave trazer uma solução para o seu problema. Não adianta. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. E assim fazendo, você vai ver que toda e qualquer situação da sua vida vai depender muito mais de Deus do que de você. Você vai precisar agir? Vai. Mas você não estará vulnerável ou para cair em alguma cilada. Entendeu? Esses pontos de reflexão e de aplicação, dizendo que a batalha não é de cada um de nós, ela é do Senhor. E quando nós entendemos que Deus usa aquilo que nós temos, com a coragem que nós temos, através da fé que nós temos, por mais simples que sejam as nossas ferramentas, o Senhor dá a vitória. A conclusão dessa história é: a vitória de Davi sobre Golias é um lembrete, presta atenção, que é um lembrete eterno de que Deus se agrada da fé e da coragem. Lembra que eu sempre falo? Deus não responde reclamação, murmuração, ele responde fé. E aqui no caso de Davi, junto com a coragem, ela marcou o início de uma nova fase. Essa vitória de Davi contra Golias marcou o início de uma nova fase na vida de Davi, cheia de desafios e provações, mas também de grandes vitórias. Amanhã, quarta-feira, nós exploraremos o período da perseguição ou de perseguição de Davi por Saul. Saul começou a perseguir Davi, Saul estava enciumado, Saul estava ensimesmado, né? Era só ele era o todo-poderoso, ele era o maiorzão, ele era o fortão, ele era o entendido, ele era o rei. E quando aparece alguém que ele ainda não sabia que havia sido ungido rei para poder ficar no seu lugar, e começa a despontar no meio do povo e no meio do exército, começa a perseguição de Saul atrás de Davi. E as lições, amanhã nós vamos ver quais são. Exploraremos o período de perseguição de Davi por Saul e as suas lições. E as lições que podemos aprender sobre a paciência e a confiança em Deus. É isso. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu quero que amanhã você venha para poder ouvir esta situação e ver o que Deus tem para poder fazer na vida de cada um de nós, tá bom? Eu tenho uma relação de pessoas, porque eu ouso orar todos os dias, sabe? Aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, eu preciso orar para que Deus faça aquilo que é necessário na vida dessa pessoa. E nós vamos orando até que sintamos que o Espírito Santo nos avise que nós podemos já parar, né? Então, hoje nós vamos orar. Eu vou orar pela minha relação, você pega a sua aí e você lembre, Deus responde fé. Deus não responde murmuração, crítica, Deus não responde nenhum tipo de covardia. Deus responde fé e coragem. Entendeu? Se você tem que agir nesse momento, você age agora e Deus vai fazer o melhor na sua vida, tá? Hoje é 17 de junho de 2025, uma terça-feira. Coloque isso daí no seu calendário aí, na sua agenda e diga, Pai, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero deixar o Senhor cuidar da minha vida. E aí você vai ver o que vai acontecer a partir do 17 de junho de 2025. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas que passaram pelo luto, que agora estão vivendo o dia de luto, aqueles que estão vivenciando já os dias que são posteriores ao luto, aqueles que nesse momento ainda estão aguardando uma bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, que o coração está triste, angustiado, amargurado, entristecido por tudo aquilo que aconteceu, como aconteceu, as dificuldades que se passaram e agora
eles estão vivenciando esse luto. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa fazer ou trazer o consolo à vida de cada um deles. Eu oro nesse momento, meu Pai, por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. É uma alegria muito grande saber que o Senhor os recebe como filhas e filhos queridos que são. Perdoa os seus pecados e escreve o nome no livro da vida. Muito obrigado por isso, meu Pai. Mas também quero te agradecer por aqueles que estão arrependidos, voltando, que haviam se desviados do caminho do Senhor, pelas mais diversas dificuldades, pelas mais diversas situações. Mas o Senhor é um Deus que abraça os seus filhos e filhas no momento em que eles decidem voltar para os seus braços. Perdoa os seus pecados, meu Pai. Perdoa pelos seus afastamentos do Senhor. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida e firme os passos dele na rocha que é Jesus Cristo. Muito obrigado por todas essas pessoas. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson. Oro pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, a avó Luzinete, a avó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos da avó Neuza, Pedro e Vitor. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas creches, nas escolas, nas faculdades, universidades. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não. E oro por todos aqueles que trabalham nessas instituições, sejam elas educacionais, sejam elas de cuidados pessoais com idosos, e aqueles que estão nas escolas, que precisam de uma bênção especial. Todos os doentes que estão nos hospitais e os que trabalham nos hospitais, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles nesse momento. Eu oro, meu Pai, por aquelas pessoas que estão passando pela drogadição, pelo alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de uma opressão tremenda, estão debaixo de depressão, possessão, espíritos malignos que perturbam, espíritos malignos que transmitem a tristeza sobre a vida dessas pessoas, que travam os seus caminhos. Eu repreendo todo espírito maligno em nome de Jesus. Aonde você estiver, que estiver me ouvindo, bata em retirada, saia dessa vida, saia dessa casa, saia desse empreendimento, dessa empresa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você está derrotado em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida, porque essa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, e o único espírito que pode atuar na vida dela é o Espírito Santo de Deus. Eu oro nesse momento pelos empregadores, pelos empregados e os desempregados, para que todos eles estejam engajados num trabalho firme para fazer prosperar todo e qualquer empreendimento, e que todos eles sejam beneficiados com salários dignos e que possam ter o dinheiro suficiente, a remuneração suficiente para levar adiante os seus projetos, suprir as suas casas e ter uma vida social, uma vida digna diante do Senhor, que é isso que o Senhor quer. Aqueles que estão desempregados, que estejam se preparando para se recolocarem no mercado de trabalho com dignidade também. Eu oro agradecido por todo aquilo que o Senhor já fez nesta segunda-feira que passou, e agora pelo que o Senhor vai fazer na terça-feira. Eu oro agradecido porque o Senhor não nos tem faltado. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. Bom dia, feliz terça-feira.